Bom, você médico que atua na emergência certamente já atendeu vários casos de abdômen agudo. Então, se você é interno de medicina e sabe que os primeiros locais de trabalho vai ser na emergência, então já sabe que abdômen agudo vai ser algo comum para você atender. Sou Daniel Lima, médico que atua há quase 20 anos na emergência, educador e professor na área de medicina de emergência e trauma. Fica comigo aqui nos próximos minutos. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre abdômen agudo, mas aqui de maneira específica eu vou destacar o exame físico essencial que todo médico deve desenvolver no atendimento desses pacientes. Pega papel e caneta e vamos comigo aqui em mais um conteúdo de aplicação prática. E aí eu já trago aqui, turma, inicialmente, como sinapses, conexões que fortalecem toda a importância desse tema. A dor abdominal é uma queixa comum no departamento de emergência, seja na UPA, seja ali também em qualquer nível de atendimento de emergência hospitalar e até casos de atendimento do SAMU. O fato é que temos um cenário que essa dor abdominal ela pode caracterizar e ser, na verdade, um abdômen agudo. Daniel, mas o que é que seria então o abdômen agudo? Bom, existem várias definições de abdômen agudo. A que eu quero destacar aqui é que o abdômen agudo é um agravo agudo, é uma síndrome abdominal aguda com dor que necessita de abordagem terapêutica. Caso não haja uma intervenção terapêutica nesse paciente, ele vai ter um desfecho desfavorável. E aqui a abordagem no abdômen agudo, ela pode ser tanto clínica quanto também cirúrgica. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, cerca de quase 10% das queixas de atendimento de emergência são doentes com dor abdominal e muitas delas acabam se relacionando com o abdômen agudo. E aí o abdômen agudo, turma, a dor abdominal, eu costumo dizer que ela pode ser de 0 a 100. Como assim, Daniel, de 0 a 100? Ela pode ser uma condição inofensiva, digamos, uma gastroenterite ou uma cólica, como também pode ser um achado desastroso de um abdômen agudo, como por exemplo, um aneurisma, uma ruptura de aneurisma de aorta, como por exemplo, um abdômen agudo vascular com uma isquemia mesentérica, ou seja, condições podem sim ameaçar a vida desses pacientes. Então vamos aqui desenvolver como objetivo principal desse vídeo, dessa aula, justamente os detalhes do exame físico abdominal de um paciente com abdômen agudo na emergência. É extremamente importante e é essencial que você tenha ideia de como fazer a avaliação abdominal desse paciente. Assim, você, colega médico, estudante de medicina, interno de medicina, vai desenvolver a melhor prática de abordagem desses pacientes, mesmo em cenários de emergência, que muitas das vezes são cenários desafiadores por conta da superlotação e falta também de estrutura e recursos materiais e recursos humanos suficientes. Então vamos lá e vou destacar aqui a primeira abordagem, a primeira sequência de abordagem desse paciente. E no exame físico, o primeiro passo de abordagem nesse paciente, turma, é a inspeção abdominal. A inspeção abdominal, nós vamos caracterizar se esse doente está com o abdômen distendido, nós vamos inclusive verificar a presença de cicatriz cirúrgica. A presença de cicatriz cirúrgica, ou seja, o paciente já teve cirurgias abdominais, pode fortalecer ali a hipótese diagnóstica de aderências ou brida dentro de um contexto de um abdômen agudo obstrutivo. Assim como também é importante notar na inspeção abdominal a presença ali de circulação colateral, pacientes com hepatopatia crônica terminal. Outro fato importantíssimo, presta bem atenção aqui e não esquece isso. A inspeção do abdômen precisa envolver as pregas inguinais. Sim, você precisa expor as pregas inguinais. Lembra que o doente ele pode ter ali na região inguinal a presença de hérnias encarcerada, hérnia estrangulada, uma hérnia femoral, por exemplo, que tem mais predominância em mulheres com a idade avançada, e você deixar passar desapercebido uma condição ali na região abdominal, ou seja, a inspeção região inguinal. Na inspeção, você precisa envolver e expor a região das pregas inguinais. Então, isso é um destaque que eu trago para você aqui nesse vídeo. A sequência de avaliação do abdômen
abdômen, veja, ela é, na semiologia, muito bem estruturada. Depois da inspeção, próximo passo vai ser percussão. E aqui nessa imagem, você já percebe que é um abdômen globoso. Tá lá, um abdômen, um aumento do volume abdominal. E a percussão, ela vai ser importante para definir se esse doente ele vai ter na percussão, se está timpânico. Olha só, distensão abdominal, de um abdômen agudo obstrutivo ou de um ilho paralítico, de um abdômen agudo inflamatório, como uma pancreatite ou até mesmo doente com apendicite aguda. Pode evoluir sim também com distensão abdominal. E na percussão a gente poder perceber esse timpanismo que caracteriza a presença de gás. E no própria percussão também eu posso estar encontrando a possibilidade de ter uma maciez que pode ser relacionado com uma massa ou até mesmo a presença de líquido. Ter essa sensação. Lembra lá do parote positivo, que é um teste de identificação da presença de líquido intraabdominal, ou seja, presença de ascite. Esse é o segundo passo de avaliação do exame físico abdominal, fazer a percussão. E aqui, mais uma vez, eu reforço a necessidade, turma, de você seguir esses passos na avaliação do abdômen. Não queira minimizar isso. De fato, o abdômen agudo, ele é desafiador e o diagnóstico vai, muitas das vezes, exigir uma observação clínica, um atendimento muito minucioso. E esse atendimento minucioso passa por um exame físico adequado. O terceiro passo na avaliação desse abdômen vai ser auscultar pelo menos 4 campos, enquadro 4 quadrantes abdominais. A presença de ruídos hidroaéreos podem ajudar na identificação da possível causa do abdômen agudo. Você pode inclusive ter sons metálicos, você pode ter uma peristalse aumentada ou ausência de ruídos hidroaéreos. Então é fundamental uma ausculta bem detalhada. Lembrar de procurar o ambiente mais calmo possível e você fazer essa investigação. Estimulo a você de fato executar a ausculta no exame físico abdominal. Por último, quarto ponto de avaliação abdominal, que muitas das vezes, primeiro que você quer fazer é chegar logo, não. E muitas das vezes, eu sei disso, acaba realizando apenas ele, que é justamente a palpação abdominal. Turma, a palpação abdominal é apenas a última etapa daquele exame físico. Após a inspeção, percussão, ausculta, agora sim, palpação abdominal. E um detalhe, vamos lembrar que na semiologia do exame físico abdominal, nós vamos começar com uma palpação superficial para a gente ter confiança ali do paciente e sempre começando do lugar mais distante do principal local da dor do paciente. E depois você seguir para a palpação profunda. E aí pode inclusive fazer alguns testes específicos de alguns diagnósticos. Por exemplo, a presença da dor à descompressão, que sinaliza a possibilidade de peritonite, sinais de Murphy, sinais de Bloomberg, sinais de Rosving, que podem estar indicando alguns processos inflamatórios abdominais. E esse exame físico abdominal detalhado é um fator essencial para um bom exame daquele paciente que você vai ter então aí na emergência. Exercite isso e deixe isso de maneira sistemática e digamos até automática para você executar no teu dia a dia de atendimento. Então, fazendo palpação como último elemento do teu exame físico abdominal. E aqui eu destaco, turma, que o diagnóstico do abdômen agudo, ele é desafiador, sem dúvidas. Sem o exame físico minucioso, ele vai ser ainda mais desafiador. E um outro alerta é você não se confiar demais nos exames de imagem complementares. Isso acaba, e estudos mostram isso, atrasando o diagnóstico. Existem condições de abdômen agudo, por exemplo, em pacientes do sexo masculino, até mesmo com biotipo magro, que apenas o exame físico com a história clínica é suficiente para dar o diagnóstico e direcionar o tratamento, como por exemplo, a presença de uma apendicite aguda, como por exemplo, a presença de uma hérnia, inguinal estrangulada ali com os sinais de estrangulamento. Então, esse é o foco desse vídeo, dessa aula, o exame físico
minucioso, detalhado do abdômen agudo para você aplicar na emergência. Se você gostou desse vídeo, dessa aula, clica no joinha e se não se inscrever no canal, se inscreve gratuitamente, super rápido e você recebe notificação à medida que cada conteúdo novo for liberado aqui no canal. E o convite de sempre é o Bora Salvar. Tchau, tchau e até o próximo conteúdo, até o próximo vídeo aqui do canal.